Olá, conforme prometemos no vídeo anterior, hoje será o último vídeo da série sobre improbidade administrativa, ok? Hoje eu estou aqui mais à vontade, né? Por quê? Porque nós estamos com os nossos atendimentos paralisados. Estamos apenas em atividades internas para que o processo judicializado ele não tenha uma descontinuidade, a gente consiga tocar esses processos. E cabendo aqui uma novidade boa para quem está sendo processado administrativamente, né? Esses processos estão paralisados. Então, se de um lado o advogado quer correr nas ações indenizatórias, do outro lado ele quer que o processo seja paralisado para aqueles processos onde é aplicada uma pena. Tá? Sempre num processo que aplica pena, quanto mais tempo passar, melhor é para a pessoa que está sujeita àquela pena, ok? Então, funciona dessa forma aí. Então, vamos em frente. Hoje nós vamos falar então sobre medidas cautelares e penalidades aplicadas pela LIA. Então, eu vou chamar de LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ok? Então, eu já vou começar com uma questão processual, tá? A questão é a seguinte: será que as medidas cautelares previstas na LIA seguem o rito estabelecido no Código de Processo Civil ou será que ela tem um rito próprio? Então vamos lá. A resposta é o seguinte: sim, o entendimento de que o CPC deve ser seguido, ok? Vejamos, por exemplo, as ações cautelares preparatórias, que são aquelas que antecedem as ações de improbidade administrativa e que são propostas, em geral, no curso de procedimentos apuratórios. Quando existem, porque nem sempre eles têm a necessidade de existir, ok? Então, quando existe um apuratório, essas medidas geralmente são propostas dentro dele, dentro de uma apuração, ok? Entretanto, com essa colocação, a gente percebe que a LIA ela deixa dúvida com relação a essa aplicação do CPC. Pois, se por um lado, ao tratar de cautelar de sequestro dos bens do agente público increpado ou de terceiro beneficiário, em conformidade com o artigo 16 caput, que determinou que fosse observado o que estabelece o artigo 822 e 825 do CPC, indo então diretamente responder essa questão, né, porque ele mesmo, esse artigo, ele cita os artigos 822 e 825 do CPC. Por outro lado, a LIA silencia ao cuidar da quebra de sigilo bancário. Isso aí está no artigo 16, parágrafo 2º da LIA. E como também silencia na decretação de indisponibilidade de bens, que está no artigo 7º, ok? Mas ainda assim, a doutrina e jurisprudência entende, né, que é de se esperar e é de bom alvitre que seja seguido o rito ou procedimento do CPC. Isso porque, para homenagear os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, ok? O que não nos parece acertado em respeito aos princípios constitucionais da moralidade administrativa e do patrimônio público, e inclusive do princípio constitucional da proporcionalidade, e ainda mais diante do silêncio da lei de improbidade, é que seja aplicado com um exacerbado rigor as normas do Código de Processo Civil. Qual seria o sentido em se seguir em uma decretação de quebra de sigilo bancário uma medida que demanda longo prazo para análise após a obtenção de informações, as diretrizes traçadas pelo artigo 806 e 808 do inciso 1 do Código de Processo Civil?
e no artigo 17 da LIA também, fazendo-se cessar a eficácia da medida porque não foi viável propor-se essa medida no prazo de 30 dias. Já que qualquer gravame, não havendo qualquer gravame ao investigado, ok? A jurisprudência e a doutrina entendem que mesmo que houvesse o gravame em desfavor de quem foi decretada a medida cautelar, havendo indícios bastante suficientes de autoria e materialidade, a medida deveria ser preservada. Caso necessária, a ação principal, né? Se nessa ação não tiver sido apresentada por fundadas razões como a mora natural do procedimento investigatório em razão do normal desenrolar das diligências, ok? O emprego cego dessa norma processual, nesses casos, confronta com o interesse social, indo e na contramão da defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, ok? Nesse caso, assim, convém lembrar da responsabilidade de indenizar o réu na ação cautelar quando ficar configurada a hipótese inscrita no artigo 811 do Código de Processo Civil. Então, o advogado tem que estar atento a esse ponto, ok? Bom, vamos em frente, então, com essa questão aqui. Em quais circunstâncias justifica-se o afastamento do agente público a quem se imputa a prática de um ato de improbidade administrativa? Bom, a medida extrema que pode e tem alcançado até mesmo agentes públicos detentores de mandatos eletivos, né, os políticos, né, ou prefeitos, dentre outros, está respaldada no artigo 20, parágrafo único da LIA. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Embora a lei refira-se à instrução processual, a medida pode perfeitamente ser tomada durante o procedimento apuratório, né? Apuração preliminar. Pois existem provas, se existem provas de que não foram resguardadas em dado momento, podem essas provas se perderem irremediavelmente, né? Em razão do quê? Da possibilidade do agente interferir nas investigações, ocultando provas documentais, modificando informações contidas em arquivos de qualquer natureza, influenciando esse agente pode estar influenciando o ânimo dos administrados, dos colegas, dos subordinados e que deveriam funcionar como testemunhas nesse processo, né? Isso daqui muito se assemelha a uma medida cautelar, no sentido de que a pessoa, estando liberada, estando dentro da função, ela certamente vai influenciar, ela tem o poder de influenciar, ok? Então, para que não haja essa interferência, deverá a medida ser decretada, sendo de caráter excepcional, exigindo provas contundentes de que o afastamento se faz necessário à garantia e à rigidez da instrução processual. E nesse sentido, nós temos inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça, ok? Então o despacho tem que ser muito bem elaborado, né? Bom, visto isso, então, passemos para as punições que podem ser aplicadas a quem praticou ato de improbidade administrativa. A condenação por ato de improbidade administrativa acarreta a aplicação de diversas reprimendas
como a reversão de bens e valores ilicitamente acrescidas ao patrimônio individual, a reparação de danos, a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos por até 10 anos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios fiscais ou creditícios. Essas reprimendas estão graduadas conforme a espécie de ato praticado, com um ato que importa, como por exemplo, um ato que importa enriquecimento ilícito, que causa dano ao erário e que atenta contra os princípios da administração pública, em uma ordem decrescente de gravidade. Nesse contexto, a suspensão de direitos políticos pode alcançar, nos casos mais graves, 10 anos, ou se limitar a 3 anos na menor sanção. Da mesma forma, a multa pode alcançar até 100 vezes o valor do salário do servidor, ou 3 vezes o valor da vantagem ilícita que recebeu. Aí fica uma questão: será que essas sanções devem ser todas aplicadas em conjunto ou pode existir condenação apenas em uma ou algumas desse rol que eu acabei de dizer? Essa questão ela despertou dúvidas desde a edição da lei, quando ela saiu em 2009. Então, houve uma alteração, né, na redação e passou a prever expressamente que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Portanto, cabe ao juiz definir quais sanções serão aplicadas em cada caso, né? No caso da reparação, ela deve ser integral. Por exemplo, né? Agora entramos nesse exemplo. O caso da reparação, ela deve ser integral, abarcando não só todo o prejuízo material, mas também a lesão à esfera moral da pessoa jurídica de direito público diretamente vitimada pela ação do funcionário e da própria sociedade, principalmente quando o ato resultou na má prestação de serviços públicos ou na frustração de direitos sociais. É indiscutível que a dilapidação do patrimônio público implica subtração de recursos que seriam aplicados em finalidades sociais, na promoção de direitos. Portanto, o ato de improbidade administrativa rotineiramente acarreta danos morais coletivos, os quais devem ser também reparados. Não se deve descartar ainda a possibilidade de danos materiais ou danos morais a terceiros, mesmo quando inexistente um prejuízo patrimonial direto ao poder público. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um médico do sistema público de saúde, ao exigir do particular vantagem ilícita, como a gente já vê aí na imprensa, aí na televisão, né? O médico público cobrando, né, valores para a prática de ato que é gratuito, ele lesa a esfera patrimonial e afetiva da vítima. Em especial, a esfera subjetiva é atingida, pois a exigência é realizada com o aproveitamento da fragilidade da pessoa que se encontra sob o risco de vida e tem um estado agravado. O ato caracteriza-se como improbidade administrativa com o enriquecimento ilícito do agente. Isso daí está na figura do artigo 9, caput, com danos materiais e morais ao cidadão. A condenação por improbidade implicará, dessa forma, a constituição da obrigação da reparação de ambos os danos ao particular.
muito embora o erário não tenha suportado nenhum prejuízo econômico ou financeiro. Ok? Você vê que engloba tudo. Da mesma forma, um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração também pode dar ensejo a danos materiais ou morais ao particular. Por exemplo, a demora proposital do agente público em atender um pedido administrativo de garantia por tempo de pagamento de verba de fundo de garantia por tempo de serviço. O desempregado em situação de miséria, ele necessita de urgência disso. Então esse retardamento, né, esse ato, embora ele não implique enriquecimento do agente ou nenhum dano patrimonial ao Estado, né, atinge a esfera patrimonial e moral do trabalhador, devendo o magistrado reconhecer na sentença a existência desses prejuízos e determinar a sua indenização. Ok? Vamos falar então sobre a perda da função pública como sanção pela prática de ato de improbidade administrativa que se dá por força e em sede constitucional, como expressamente afirma o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. A Lei 8.429, a LIA, né, nos artigos 9, 10 e 11, dispôs que essa comunicação deve ser sempre, quando realizada, tem naturalmente que surgir de um ato devidamente caracterizado processualmente, e essa combinação de pena deve ser aplicada nos atos de improbidade, até mesmo os de menor gravidade, como aqueles que apenas atentam contra os princípios da administração pública. E por que até os atos de pequena gravidade têm que culminar, né, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, com a aplicação dessa pena de afastamento do funcionário? Por quê? Porque o entendimento é de que existe uma incompatibilidade com os princípios da administração pública a permanência de uma pessoa ímproba na esfera da prestação de serviços públicos. A rigidez moral é um requisito para a investidura em função pública. Então, assim sendo, né, não se torna possível manter no serviço público aqueles que judicialmente foram declarados sem essa qualidade de probidade, né? São ímprobos. Ponto importante é que a perda da função pública somente se consuma com o trânsito em julgado da sentença. Então, a gente vê às vezes aí o magistrado querendo afastar, né, antes do trânsito em julgado, né? Isso só pode ser feito porque, em alguns casos, né, porque administrativamente pode ser aplicada uma pena de demissão, processo administrativo disciplinar enquanto corre a ação civil, então ele pode ser afastado. A lei ainda autoriza o afastamento cautelar quando necessário para a instrução processual, como nós já vimos agora há pouco, né? Ou seja, quando a autoridade puder interferir na produção de provas, por exemplo, mediante o exercício da hierarquia em relação a testemunhas, eliminando, forjando documentos, ou seja, esses exemplos que nós já citamos agora há pouco. Apesar do silêncio legislativo, não se pode afastar a possibilidade de outros fundamentos para afastamento provisório, inclusive a título de antecipação de tutela, que é um instituto do Código de Processo Civil. Como, por exemplo, na hipótese de risco de que o agente
continua agindo ilicitamente durante o processo. Foi o que nós vimos aí na Lava Jato, aí, né? Os caras continuaram roubando lá, saqueando os cofres públicos, ok? Então, diante dessa noção, nós ficamos por aqui hoje, né? E se você ficou com alguma dúvida, vá lá no campo Fale Conosco, tá? Eu mesmo vou responder para você com o sigilo necessário, tá? Se você quiser saber algo sobre processos administrativos, o processo teu que está em andamento, ou ainda sobre ações indenizatórias, ou tiver alguma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário aqui no nosso canal. Tá? Quem sabe a sua dúvida, né, não seja alvo de um próximo vídeo nosso, ok? Colabore agora comigo, vou te pedir essa gentileza, dando um like no nosso vídeo, né? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de profissionais de saúde ou ainda de outros grupos, né? Funcionários públicos. Se inscreva no nosso canal, porque você dá força para o canal e seguir em frente, né? Nós temos sempre matérias muito interessantes e você vai receber as notificações, ok? Um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.